Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada. Que eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor, tá? Perdão, eu tô um pouco gripada e tô atacada da alergia. Eu já quero chegar sendo bênção, sendo boca de Deus para você, no nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero profetizar que as tempestades que se levantaram contra você, no nome de Jesus, hoje está caindo por terra, hoje está cessando. Toda tempestade na sua vida, no nome de Jesus, está sendo sanada hoje, no nome de Jesus. Amém? Receba aí da parte do Senhor. Quero te convidar para estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Senhor, entra com a tua glória na casa dessa mulher. Repreende principado e potestade da região celestial, no nome de Jesus, acima da nossa cabeça, da minha, da cabeça dessa mulher, desse homem, no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo. Se tiver alguém enfermo dentro dessa casa, tu entra com cura, enfermo da alma, enfermo do corpo, Pai amado e Pai querido, onde tiver um demônio trabalhando, Senhor, para essa família, Senhor, ser destruída, Senhor, tu joga por terra, no nome de Jesus, Pai amado e Pai querido, eu entrego essa família nas tuas mãos, entra com a tua glória, entra com portas abertas, coloca as coisas em ordem, Pai, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém, e amém, amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Pastora Magna Vasconcelos. Tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, para honra e glória do Senhor Jesus, tá? Não é escrito, aqui embaixo está escrito: inscreva-se, corra, inscreva-se, ativa o sininho, porque tem mensagens diárias de segunda a sábado para honra e glória do Senhor Jesus. A sexta-feira tem oração. Essa semana nós vamos estar orando pelos filhos, então em nome de Jesus, não perca essa oração de sexta-feira. Amém? Já quero te pedir para você deixar o seu likezinho, que toda vez que você deixa o seu like é você falando para o YouTube que é um vídeo com conteúdo. O YouTube passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45, que diz assim. Peraí, deixa eu chegar a Bíblia mais perto de mim. E logo obrigou os seus discípulos a subir ao barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, foi ao monte orar. E sobreveio a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E o vento que fadigavam a remar, porque o vento lhe era o contrário, perto da quarta vigília, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, ainda sobre o mar, e queria lhe passar adiante. Mas, quando eles viram andando sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre eles ficaram muitos assombrados e maravilhados. Amém? Aleluia, glória a Deus. Essa passagem nos fala, é a passagem que Jesus anda sobre o mar. Essa passagem nos diz que Jesus aqui terminou a pregação. E ele constrange, ele obriga, ele dá ordem aos discípulos a entrarem no mar, né, entrarem no barco e passarem para o outro lado. Mas o Senhor não foi.
O Senhor manda eles sozinho. E alguns historiadores vão dizer que era à tarde, tá? E eles entram, obedecem ao Senhor, entram no mar, né? E vão para o outro lado. Enquanto isso, o Senhor sobe no monte para orar, porque aqui, nesse exato momento dessa passagem, João Batista tinha falecido e João Batista era primo de Jesus, tá? Então, Jesus aqui, ele tá triste, então ele vai no monte orar. Então, olha que coisa, né? Jesus, era o homem que curava, era o homem que pregava e multidões, tá? Multidão reconhecia o ministério de Jesus, aceitavam a Deus, tá? Ele curava, ele fazia prodígios e maravilha, mas ele foi orar diante de uma perca. Então eu já entendo que quando diante de uma perca, eu tenho que orar. Se Jesus orou, eu tenho que orar. Você entende que oração é relacionamento com Deus? Entendeu? Tô triste, vou orar. Tô cabisbaixo, vou orar. Tô infeliz, vou orar. Ah, pastora, mas eu tô muito infeliz, então só chora, que choro também é oração. Mas eu também tô alegre, vou orar. A porta se abriu para mim, eu vou orar. Então, a oração não é só para quem tá passando problema. Peraí. Eu quero pedir perdão que eu tô gripada. A oração não é só para quem tá com problema, é para quem não tem problema também. Porque a oração é relacionamento, entendeu? Se você me encontrar pela rua, você vai ver eu falando sozinha. Só que eu não tô falando sozinha, eu tô sempre orando. Eu ando na rua orando. Entendeu? Então aprenda a ter intimidade com Deus, porque se você precisar da ajuda do Senhor e chamar Senhor, Senhor, o Senhor vai reconhecer sua voz? O Senhor sabe quem é você? Se lá na parábola das 10 virgens fala que o noivo entrou, fechou a porta, a noiva gritou e o noivo não reconheceu a voz. O Senhor vai reconhecer sua voz? Então, aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus se retira para orar. E os discípulos estão lá, só que se levanta uma grande tempestade no meio do mar. Só que do monte o Senhor estava olhando os discípulos no mar. Então, mesmo que o Senhor não estava no barco, dentro do barco, a figura de Jesus não estava dentro do barco, não impediu o Senhor de estar orando, mas olhando os discípulos lá. Então, aqui os discípulos não sabem que Jesus está olhando eles do monte. Eles só sabem que eles estão remando e uma grande tempestade se levantou. E agora eles estão achando que vão morrer, que vão perecer, porque a tempestade está destruindo tudo, levantou, o barco está querendo virar, né? E eles, eu imagino que no coração deles, eles até estão pensando assim, se Jesus estivesse aqui, a gente não estava passando por isso. Talvez você esteja como esses discípulos, no meio de uma tempestade, no meio do barco, e agora você está se perguntando se Deus estivesse olhando realmente para mim, eu não estaria passando nessa tempestade. Se Deus estivesse comigo realmente nesse negócio, eu não estaria nessa tempestade. Se Deus estivesse dentro do meu barco, eu não estaria nessa tempestade. Mas não é que Deus não está dentro do barco, ele não está olhando, porque aqui o Senhor estava olhando. Então, o Senhor não só estava olhando, o Senhor vai ao encontro deles e vai andando sobre o mar, porque Deus, meu querido, quando ele quer te abençoar, ele age no sobrenatural. É no sobrenatural. Deus não vai fazer o que eu posso fazer por você. Deus vai fazer o que ninguém pode fazer por você, porque Deus age no sobrenatural. Então aqui Jesus estava mostrando para eles isso, que Deus age no sobrenatural, que não era para eles temer. Mas quando eles olham, sabe, um vulto vindo lá embaixo, eles acreditam que é um fantasma. Então eles tinham outra crença, eles não estavam totalmente libertos ainda. Porque se eles acreditam em fantasma, você está entendendo? Eles precisavam ser libertados ainda. Às vezes a gente está dentro da casa do Senhor, mas a gente não é liberto ainda não, tá, gente? A libertação, ela é diária e todo dia. Por isso que eu sempre falo que culto de libertação é um culto que a gente não pode faltar. Culto de libertação, quer ver outro culto que a gente não pode faltar também? É o culto da Santa Ceia, porque é a renovação da aliança. Então, se eu falto o culto de libertação, como é que eu vou vir louvar aqui na frente? Como é que eu vou pregar se eu mesmo não estou liberto? A libertação é diária. Mas o meu pastor está liberto. Mentira!
tá? A libertação é diária, tanto para nós pastores, tá? O pastor, a pastora, o diácono, o presbítero, a missionária é diário, todo dia a gente peca, então todo dia a gente precisa se libertar, entendeu? Então aqui você já vê que havia, precisava de uma libertação aqui, porque eles acreditavam em fantasma, eles ficaram com medo, entendeu? Então a palavra de Deus vai dizer que aqui eles ficam com medo, mas Jesus entra no barco. Jesus está andando no meio da tempestade, aí Jesus, a tempestade, engraçado que aquela tempestade era uma tempestade enorme, e eles olharam para o tamanho da tempestade, mesmo quando Jesus fala que é ele, eles continuam com medo. Então, meu querido e minha querida, não tenha medo, porque Jesus está na tua tempestade. Jesus está aí quando você falar, o Senhor não está comigo, o Senhor me abandonou. Porque eles podiam dizer, o Senhor nos abandonou aqui para morrer. E às vezes você está falando, o Senhor me abandonou aqui nesse problema. O Senhor me abandonou aqui nesse processo. O Senhor me abandonou aqui nesse divórcio. O Senhor me abandonou aqui nessa separação. O Senhor me abandonou com esse filho, com essa filha, com esse problema. Você está entendendo? Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu, muito pelo contrário, ele está andando sobre as águas, andando sobre o seu impossível, ele está andando na sua direção, e quando ele entrar no teu barco, querido e querida, a tempestade vai passar, porque quando Jesus entra no barco dos discípulos, imediatamente a tempestade passa. Então vamos lá, a primeira lição significa que porque eu estou passando por problema, não significa que Deus não está me vendo. Não significa que Deus não está comigo. A outra é confiar na tempestade. É confiar que o Senhor, não é confiar na tempestade, perdão, é confiar no Senhor na tempestade. Por quê? Se o Senhor falou que vai te dar vitória, o Senhor vai te dar vitória. Se o Senhor falou que vai abrir a porta para você, o Senhor vai abrir a porta para você. Se o Senhor falou que vai te curar, o Senhor vai te curar. Não importa o tamanho do teu câncer, o tamanho do teu tumor, o tamanho do teu problema. Não importa que você está 1 ano, 2 anos desempregado. O Senhor não falou que vai abrir a porta. O Senhor não falou que vai te botar naquele concurso. O Senhor não falou. E quando o Senhor fala, é prego batido com ponta virada. Então, não olhe para o tamanho da tempestade. Olhe para aquele que anda em cima da tempestade, para aquele que anda em cima do mar, para aquele que abre o mar, para aquele que entra no barco e te diz, não temas, estou eu contigo, e ainda hoje acalmo essa tempestade, oh, aleluia, porque quando Deus entra no barco, querido, querida, a tempestade bate o pé em retirada. Quando o Senhor entra na sua casa, esse demônio que se levantou, essa briga toda, essa confusão, esse furdunço tem que cessar. Satanás tem que bater em retirada, e retirada é correr. Então, em nome de Jesus, talvez hoje você chegou aqui desesperada. Você chegou aqui, tô com soluço, gente. Você chegou aqui pedindo uma palavra, e a palavra é, não temas, estou contigo. Não olhe para a tempestade, olhe para o dono dos raios, olhe para o dono do céu, do mar, que é o Senhor. Não olhe para o tamanho do teu problema, olhe para aquele que vai dar solução para o seu problema, e quem vai dar solução para esse problema que você está passando é o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que eles ficaram maravilhados, porque a tempestade se acalmou. E a palavra no final do versículo 52 vai falar assim, ó, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então, aqui está falando que eles ficaram maravilhados e ficaram assim de boca aberta, porque eles não tinham compreendido todo o milagre que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães lá para eles. E eles não tinham entendido, entendeu? E agora era outro milagre. E aqui fala que eles não têm entendido porque o coração estava duro. Então agora o coração já não estava mais duro, era um segundo milagre.
Então, quando você está com o coração duro, você não enxerga o milagre. Agora, o Senhor está fazendo o segundo milagre, que era o milagre de andar sobre o mar, o milagre de acalmar a tempestade. Então, o seu milagre hoje é o Senhor acalmando a sua tempestade. E como eu gosto de trabalhar com profeta mulher, com profeta homem, você que está me ouvindo é profeta, você vai escrever e falar nos comentários: o Senhor hoje está acalmando a tempestade na minha vida. O Senhor hoje está acalmando a tempestade na minha vida. O Senhor hoje está acalmando a tempestade na minha vida, porque o Senhor me trouxe aqui para falar para você que ainda hoje você receberá notícias e não vai só receber, vai ver o Senhor acalmando tempestade na sua vida. Eu profetizo, tempestade sendo acalmada. Tempestade sendo acalmada, tempestade sendo acalmada. Não temas, não se espante, porque o Senhor entrou no seu barco, tomou o leme da sua mão, tomou a direção e manda te dizer: não temas, estou eu contigo, seguro eu pela tua mão com mão forte, aleluia! Então creia no milagre, creia na calmaria, dá o volante, dá o leme para o Senhor. Vai para frente do barco e vai ver o teu milagre, vai ver, ó, as nuvens se dissipando, a chuva parando, o mar se acalmando. Vai ver um milagre, porque o milagre hoje tem o teu nome, o milagre hoje tem o teu endereço, o milagre hoje está chegando, é de foguete a jato para você. Então, em nome de Jesus, receba o teu milagre. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero estar orando por você, querido, orando por você. Você que está no meio de uma tempestade, coloca o teu nome aí, fala: eu aqui, pastora, estou numa tempestade. Não precisa falar qual é a tua tempestade, não. Só fala que eu aqui, pastora, estou numa tempestade, que eu quero estar orando por você. Você que está em tempestade aí, coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido. Senhor, toma essa mulher, esse homem que está no meio de um problema, no meio de uma tempestade. Senhor, eu não sei qual é a tempestade que assolou, qual é a tempestade que alcançou, qual é o problema que chegou, qual é a enfermidade que se alojou, o que foi que aconteceu com essa vida. Mas eu entrego a vida dessa mulher e desse homem nas tuas mãos. Senhor, lembra dos discípulos que tu estava olhando para eles da montanha? Olhe para essa mulher e para esse homem com misericórdia. Marche em cima das ondas, Senhor. Entra no barco desta vida. Coloca o que está fora do lugar no lugar. Senhor, porque quando tu entra no nosso barco, Satanás tem que bater em retirada. Satanás, o Senhor Jesus te repreenda. Bate em retirada a nossa vida agora. Problema, bate em retirada a nossa vida agora. Falta de saúde, doença, enfermidade, espírito da morte, bate em retirada a nossa vida agora. A porta fechada de emprego, escassez, mulambo, tranca-rua, trancando a nossa vida, os nossos caminhos, bate em retirada agora. Todo desentendimento da vida sentimental, bate em retirada agora, no nome de Jesus, Senhor, porque quando tu entra no barco, Senhor, o mar se acalma a tempestade da vida dessa mulher, da vida desse homem. Acalma, Senhor, que ele e ela venham andar, Senhor, no sobrenatural, que eles venham andar sobre as águas, Senhor, com o Senhor, sem afundar, que eles não venham olhar o tamanho do problema, mas eles venham olhar o tamanho do Deus. E eu sei que tu é um Deus que resolve, eu sei que quando tu entra no lugar, Senhor, algo de sobrenatural acontece. Então, em nome de Jesus, eu entrego esse problema dessa mulher e desse homem nas tuas mãos, Senhor, eu te peço, resolva, 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 resolva. Pai, é o que eu te peço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu Senhor. Toma essa mulher e esse homem nas tuas mãos, Senhor. Toma esse problema no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Compartilha com aquela mulher, com aquele homem que está passando por uma tempestade, está passando um processo e não sabe mais o que fazer. Para que ele saiba que o Senhor ainda anda sobre o mar, entra no nosso barco e só olha para a tempestade e ela se acalma. Não saia daqui sem dar o seu like. Beijo grande, até a próxima. E não temas, o Senhor está no teu barco. E quando ele está, a tempestade se acalma. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.